conseguindo, já sabemos por quê, né? Já sabemos o porquê. Mas vai entrar sim, porque aqui o santo é forte. Aqui o santo é forte, a proteção está feita. Bora lá. Já aceitei seu convite, Mário Jorge. Oi, boa noite, meu querido. Tudo bem? Como vai? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, mas está difícil aqui, viu? Não sei se é a internet, o que que é. Esse é o segundo celular, porque o primeiro eu não casava com de jeito nenhum aqui. Não, menina, ataque espiritual, é assim mesmo. Aqui em casa está cheio de proteção e a proteção te alcança também. Se preocupa, não. Então, tá Bora bom. lá, meu bem. Não sei se você me conhece, mas eu faço lives aqui no Quântica. É prazer, meu nome é Gleice Saboia, eu sou bruxa. É o que eu sou, bruxa. Tá bom, prazer. Prazer, meu querido. Eu já te sigo há muito tempo, viu, Mário Jorge? Já te sigo desde que eu comecei a despertar. Eu sigo algumas publicações também, às vezes acho que até já reproduzi aqui alguma coisa, mas eu não tinha tido nenhum contato antes com você, agradeço o convite e a oportunidade de te conhecer. Igualmente, meu querido, igualmente. Eu conheci você assim que eu despertei, né? Tomei ayahuasca, né? Então eu vi que o mundo não é bem isso aqui que parece ser. E aí eu percebi, não, tem algo mais, né? E aí eu conheci o seu Instagram, comecei a seguir, comecei a me interessar pelas teorias de Tom Campbell, né? Que você traduz. E você repassa aqui o conhecimento aqui para a galera do Brasil. E eu adquiri muito conhecimento com você também. Por isso que eu estou te chamando agora para a live, tá bom? Mas Legal. eu te sigo do meu Instagram particular, tá? Daquele lá que eu te mandei. Bora lá, meu bem. Eu te falei, né, engraçado, né? Não sei se você prestou atenção, mas eu te falei que eu sou bruxa, né? Isso, eu ouvi. Você também. Como é que é? Eu também sou bruxo? Tu é, meu nego, não tinha pra onde correr, como é que... Olha, pensa bem, olha só. Antigamente, tudo aquilo que era científico, mas não era conhecido, era chamado de quê? Não, de bruxaria, né? De feitiçaria. Uhum. Então, meu querido, você não é uma bruxa, você é um bruxo moderno, meu bem. Você veio literalmente com a bruxa do tarô na energia da sua data de nascimento, tá? No dia, meu filho. No dia. Ou seja, você é uma bruxa ou um bruxo, né? Não importa o sexo que você foi em vidas passadas, mas você veio aqui para nascer o bruxo, agora eu vou derrubar o sistema. Vou trazer novos conhecimentos. E literalmente derrubar, porque você veio com a carta da torre, tá? É que assim, tá dando umas interrupções, então eu não sei se eu estou perdendo alguma coisa. A última coisa que eu vi foi Carta da Torre. A carta da torre. A carta da torre está na sua data de nascimento, no seu ano de nascimento, que quer dizer que você veio derrubar o sistema, você veio derrubar velhas crenças que não servem mais para trazer progresso para a sociedade, tá? A nível amplo. Ou seja, meu bem, você é uma grande alma com uma grande missão, e eu não tinha a menor dúvida disso. Por isso que eu falei que eu ia fazer a sua numerologia, a leitura da energia da sua data de nascimento e o seu mapa astral. E o mapa astral e a energia da sua data de nascimento está casando direitinho, tá? Legal. Você tem uma missão coletiva de transmutar velhas crenças, desfazer sonhos e ilusões. Vamos lá, meu querido, fale um pouquinho agora sobre a sua vida, né? Sobre o que você fazia antes de fazer isso aqui. Por quê? Porque a gente sempre traz, né? Para a galera aqui do Quântico, eu já sou um exemplo vivo de transição de carreira, aquela pessoa que deixou o emprego comum da Matrix para trabalhar com o que a sua alma veio fazer, né? Que é com espiritualidade. Eu larguei a advocacia, eu era advogada civil, que me fazia extremamente infeliz, para ser somente bruxa. E agora vamos lá. Então, eu também trago vocês, para vocês serem exemplo vivo, para inspirar a galera também que está aí, querendo fazer a mesma coisa. Legal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Gleice. E obrigado a todos que estão
participando aqui, a sua audiência, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Meu nome é Mário Jorge, eu sou formalmente e anteriormente eu fui engenheiro, né, nessa outra carreira, nessa outra vida. Praticamente já estou em outra encarnação sem sair dessa. Então eu fui engenheiro, pós-graduação em Economia e Comércio Exterior e uma pós-graduação industrial em Estatística e Método Científico e na solução de problemas. E assim, é como se fosse outra vida agora, né? Eu fui evoluindo, tive uma carreira de sucesso dentro da Matrix, né, por assim dizer, pelo padrão de sucesso da Matrix, mas eu fui ficando ao longo do tempo um pouco insatisfeito com isso, com aquilo não estava me levando a muita coisa, e em termos, sei lá, eu fui começando a dar um ponto para frente, aquilo não estava mais me satisfazendo. Mas assim mesmo, talvez, não sei se por isso ou não, que eu tenha insistido, eu acabei passando por um grande sofrimento, tive a perda de uma esposa rapidamente, aí, em 6 meses, por um câncer maligno no fígado, e foi uma coisa bem trágica, mas aí foi um ponto de virada, né, para a minha vida também, porque aí foi a atacada final na coisa, porque realmente eu já não estava assim, muito satisfeito com aquilo, e aí eu descobri que eu ainda tinha aquela sensação como engenheiro de que eu estava num controle 90% ou mais da minha própria vida, né? Uma ilusão, e ainda você fica pensando que está indo super bem e que é o maioral, e que dá conta de qualquer coisa. E aquilo serviu para me mostrar que eu não estava absolutamente no controle, que a vida não era o que eu pensava que era, né? E eu comecei a ter alguns insights também. Eu tive uma grande resposta, né, no momento de pico de dor, foi um sofrimento muito grande, e eu recebi uma resposta porque no momento principal da dor eu perguntei para que era tudo aquilo, né? Não assim dessa forma calma, né? Eu recebi a notícia tenebrosa do resultado de um exame dela, e aí eu estava no trabalho logo cedo, tinha acabado de chegar, abri, encontrei, e do mesmo jeito que cheguei, saí, entrei no carro e comecei a socar o painel do carro no estacionamento, a gritar, e eu estava realmente, fechei tudo e fiquei gritando lá dentro para não pensarem que eu tinha enlouquecido, apesar de que eu quase tinha enlouquecido, né? E aí eu recebi uma resposta, foi a primeira vez na vida que eu percebi que tinha feito uma pergunta e que tinha recebido uma resposta. Então, aquele sofrimento agudo, aquele pico, realmente, na hora que eu confirmei a doença como fatal, no primeiro diagnóstico formal da coisa, aquilo me abriu os olhos. É impressionante como a gente, num momento de dor grande, acabou que eu pela primeira vez na vida soltei uma pergunta para o universo honesta, desesperada e buscando realmente uma resposta, e aí veio uma resposta, né? E aí você ouve uma resposta de algo que você não sabe, e você não tem como dizer que não veio, né? Porque não foi sua. Se eu soubesse, não tinha perguntado. E a resposta que veio é que era para aprender, que tudo que eu estava passando ali era para aprender, e que tudo que eu ia passar era para aprender. Não foi com tantos detalhes, era assim, a resposta veio para aprender, mas ficou muita coisa transparente ali naquilo, né? Que não era só para mim aprender, era para todos, quer dizer, toda situação de vida para todo mundo era para aprender, em especial naquele momento para mim e para as outras pessoas da família também, né? E aí foi um aprendizado atrás do outro, um aprendizado atrás do outro, e 6 meses, né, de sofrimento literal também, mas já com conteúdo, porque quando eu recebi aquela resposta, eu não tive dúvida que não era minha, porque eu não sabia. Foi como se fosse um próprio pensamento meu. E quando eu recebi, eu não tive dúvida de que aquela resposta estava certa, né? Então, porque assim, fazia tanto sentido que não me deixou dúvida. Eu já comecei a pensar para frente. Bom, então, se o que está acontecendo é para aprender alguma coisa, eu vou ficar super atento, super ligado, porque eu não quero que isso tenha a necessidade de se repetir, porque eu desperdicei o aprendizado, né? Então, assim, provavelmente eu não consegui aprender tudo que tinha, porque as lições são muitas, mas eu aprendi muita coisa. E foi um início, vamos dizer, de um despertar mais forte, né? Eu ainda não sabia para quê, eu não sabia que eu estava despertando, eu não sabia nem que, no primeiro momento, né, não tinha nem noção de que aquilo era... Eu estava realmente... A resposta veio e era tão boa que eu aproveitei, mas eu não fiquei pensando muito de imediato, né?
E depois de muito estudar e de muito evoluir, é que eu fui percebendo realmente o que aquilo, de onde aquilo vinha. Não foi o único momento de despertar, porque aí, né, ela acabou falecendo, foi uma coisa toda muito triste, e eu acabei tocando a minha vida, e acabei mais adiante, isso foi em 2006, fevereiro de 2006, e eu acabei me casando de novo, e a minha esposa atual, ela já estudava autoconhecimento, que eu nem sabia o que era naquele momento, né? Eu me achava muito, mas não tinha a menor ideia. Ela tinha muita dificuldade para me explicar, né? E eu acabei indo lá olhar, fui numa escola aqui em São Paulo, fui lá ver, fui fazer um curso básico e comecei a me interessar por aquilo. E em determinado momento, um outro grande descoberta que eu fiz, né? Outro grande despertar foi o tamanho da ignorância, fui descobrir, porque eu comecei a estudar, comecei a experimentar coisas e comecei a descobrir. E aí a maior descoberta foi um susto para mim, porque quando o ego realmente tomou aquela pancada, né? Porque quando eu descobri o tamanho da minha ignorância, eu não acreditava, não tinha como acreditar que eu era ignorante. Eu achava que eu era uma maravilha, né? E aquilo foi um susto, realmente, uma surpresa. E eu pedi desculpa, inclusive, na escola, porque eu vivia falando um monte de coisa, porque eu sabia tudo, quase, né? E fazia umas perguntas idiotas, né? Do meu ponto de vista posterior, para mim, no ponto de vista anterior, fazia todo sentido, né? E eu sei que foi um grande despertar também, né? E o principal, né, que eu te diria, o terceiro ponto principal de despertar foi a questão de buscar saber quem eu realmente era, porque você começa a estudar essas coisas e começa a limpar o que você não é, tirar as crenças fora. É que nem uma cebola, você vai descascando, descascando, descascando. Foi chegando num ponto que, pelo trabalho assim, ainda um pouco racional, eu fiquei com uma sensação horrível de vazio, porque você olha e não vê nada, né? E você está acostumado a achar que é tanta coisa, e quando vai ver, tira daqui, tira dali, e descobre que não, né? Fica com aquela sensação que não tem nada. E aí eu fui muito atrás disso, muito forte, até que eu realmente acabei tendo algum grau de avanço significativo e consegui me acalmar com relação a isso, entender realmente por experimentação própria o que eu realmente era, né? E que a gente pode descrever, né, como ser a consciência, né? Que tem tudo a ver, acaba com esse trabalho que eu estou fazendo. Também no meio desse caminho aí, em algum ponto, lá em janeiro de 2014, o Tom me autorizou, eu descobri o Tom no final de 2013, o Tom Campbell, que é o físico que escreveu o livro My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo, que é sobre o canal que você comentou que segue aí, né? O nosso canal chama My Big Tom Campbell Brasil, né? Que é um canal de divulgação em português das ideias oficial, das ideias do Tom, né? Que é um físico especialista em consciência. Então, o que nós somos, no fundo, é consciência, só que precisa entender isso aí, precisa sentir isso aí, né? Não é uma coisa que só adianta só dizer, né? Mas tem um caminho. O bom disso tudo é que o Tom apresenta para a gente um caminho racional de chegar lá. Para aquelas pessoas que são extremamente racionais, como eu, que era um engenheiro materialista, né? Eu não acreditava muito em muita coisa, né? Eu já achava que podia ter alguma coisa, mas nem sabia o que era. No geral, né? Acreditava na ciência, na física, nessas Então, ele coisas. consegue direcionar pessoas que são extremamente materialistas, que precisam que se prove por A mais B, que a mente racional precisa ser convencida, né? Exato, exato. Então existem formas, né? Existem formas, não é em qualquer lugar que você vai achar isso, porque a maioria das coisas está feita de uma forma mais sensível, mais sutil, né? Você vai pegar um Eckhart Tolle, é um cara bacana, vai pegar um Osho, vai pegar sei lá quem, Rupert Spira, né? Do Advaita, são os caras que têm umas ideias muito bacanas e que te ajudam a te conduzir, mas que em geral são as pessoas já mais sensíveis, mais sutis, mais intuitivas, né? E o Tom dá uma chance, mesmo para a grande maioria das pessoas que trabalham na indústria, no comércio, né, na administração, nos hospitais, são, sei lá, enfermeiros, médicos, em geral, né, até os advogados também, muitas vezes, também são bastante racionais, né?
Então, para as pessoas que não têm o lado intuitivo muito desenvolvido, têm dificuldade em lidar com essas coisas da espiritualidade, então apresenta um caminho bastante racional de compreender como é que a realidade funciona, como é que esta realidade surge de uma realidade mais fundamental, de uma realidade maior, né? E o que é essa outra realidade fundamental, de onde a nossa surge e por quê, o que estamos fazendo aqui, para que esta realidade serve, né? E quem somos nós, né? O que realmente somos, não é nem quem, é o que somos, né? E aí você tem também com todo um pacote de experimentação próprio, né? Você pode, por exemplo, a meditação, né? Mas tem outros caminhos. Mas a meditação é sempre útil, importante, porque o problema... É uma das coisas que eu trago, Mário Jorge, que nós trazemos aqui no canal para a galera que está nessa busca do autoconhecimento, quer saber quem eu sou, quem sou eu. A gente traz várias ferramentas de autoconhecimento, né? Uma das que a gente traz aqui no canal, através de mim, é tarô, numerologia, leitura da sua data de nascimento, astrologia, né, o mapa astral. A gente também trouxe lives com Léo Artesi, do xamanismo, para a galera conhecer a ayahuasca, né, que você sabe que é uma grande ferramenta de autoconhecimento para a gente saber conhecer o mundo, na realidade, como ela de fato é do outro lado, né? Animais de poder, meditação, dentre outras ferramentas, né? É justamente isso. E você, como a gente está trazendo aqui no Quântico, é justamente mais uma ferramenta para o conhecimento, como você falou. O Tom Campbell, ele consegue elucidar para aquelas pessoas que precisam ser convencidas na sua mente racional, né? Não, eu preciso acreditar, eu preciso ser convencido racionalmente disso aqui, que eu sou consciência, né? Então, já é mais uma ferramenta de autoconhecimento para galera que já é assim. Eu, por exemplo, no início do meu despertar, eu era exatamente assim. Eu precisava ser convencida racionalmente, eu precisava entender o porquê, para onde, porque eu sou assim, eu tenho que entender por que a roda gira, como a roda gira, o que faz ela girar. Eu era exatamente assim no início, do jeito que você era. Então, por isso que eu também me afinizei com as teorias de Tom Campbell e também encontrei o seu Instagram na época, né? Agora, eu vou dar uma olhadinha aqui no seu mapa astral. A priori, Mário Jorge, você está exatamente fazendo o que você deveria fazer de acordo com a sua missão de alma. Então, vamos lá. Eu estou aqui com essa mandala astrológica, não sei se dá para você ver, mas nós astrólogos entendemos bem o que é isso aqui. E vamos lá, você tem Sol em Touro na casa 2, né? Taurino, certo? Isso. Uhum. E, meu querido, o seu Sol, ele faz uma conjunção, um contraponto interessante com Netuno em Escorpião na casa 9. O que isso quer dizer? Que você veio dissolver sonhos em sentido amplo. Você veio literalmente como Morfeu do filme Matrix, que eu acabei de introduzir aqui, o tema. Morpheus é aquele que induz ao sono e acorda do sonho. Você literalmente veio acordar pessoas do sonho, mas em ampla escala, tá? Porque Netuno em Escorpião na casa 9 é exatamente isso, fazendo contrassenso com o seu Sol. Você também tem Sagitário na casa 10, né? Interessante, é que você veio fazer isso ensinando as pessoas. Mas é muita gente, porque você tem Capricórnio na casa 11, ou seja, você veio trabalhar na internet para atender a população, dissolvendo sonhos, né? Porque Escorpião, ele transmuta, ele recicla as coisas. Escorpião é o grande reciclador do universo. E você tem Netuno em Escorpião. Você veio transmutar esse inconsciente coletivo, essas crenças coletivas. Você veio transmutar, você veio reciclar o que não servia para transformar em algo que sirva. Ou seja, você veio acordar a galera do sono mesmo, do sonho. Você veio romper o véu das ilusões. Foi exatamente isso que a tua alma veio fazer, menino. Quando tu escolheu a data e o horário para reencarnar nesta terra, não foi à toa. Quando a sua consciência veio aqui, eu vou reencarnar naquela Matrix, você escolheu exatamente o horário e a data para
ser composto, vir composto dessas energias, porque o que é o nosso mapa astral? Quando você reencarna aqui na data, horário que você decidiu, é tirado uma fotinha do céu. Pá! Você é aquela energia materializada no corpo. Você é o universo experienciando a si mesmo, não é não? Materializado. E quando você vem experienciar a si mesmo, você escolhe, né, as energias que vão te auxiliar na sua missão, que você escolheu para fazer aqui. E é exatamente isso que tu está fazendo. Tu está exatamente fazendo o que tu tinha que fazer, menino. Pois é, mas o mais curioso disso tudo, para a gente comentar com as pessoas, é que assim, né, se você, por exemplo, fizesse uma leitura dessa aí, 15 ou 20 anos atrás, né, eu ia ficar rindo sozinho, ia ser talvez educado, né, e deixar para lá, né? Mas assim, não faria sequer sentido com o que estava acontecendo naquele momento. Agora, eu hoje, com a compreensão que eu tenho olhando para trás, né, eu vou observando que tudo na minha vida, mesmo que aparentemente não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo agora, tinha um objetivo, de alguma forma, de me fazer chegar no ponto que eu precisava chegar para poder fazer o que eu estou fazendo, né? A gente como falando... se toda a sua vida fosse uma preparação para a missão que você está fazendo agora, não é isso? É isso aí, porque, veja, eu precisava, por exemplo, só para ser bem curto, só com um exemplo, né? Eu precisava ter um inglês razoável, né? Minimamente, para poder me meter a traduzir uma trilogia, né? Ainda mais de um assunto tão, né, profundo como este. Eu precisava ter uma preparação, por outro lado, também minimamente espiritualizada, a essa altura do campeonato, para poder também poder lidar um pouco com isso, mesmo sendo aquele lado racional. Eu não chegaria do zero nesse assunto sem passar por todas essas coisas que eu passei. Se eu não tivesse aquele despertar doloroso ali atrás, eu não estaria atento para ver algumas das coisas que eu comecei a ver, a perceber que a realidade não era apenas aquilo que eu via materialmente. Né? Então, assim, as coisas todas foram se acumulando. O inglês, por exemplo, eu tive que desenvolver. Eu trabalhei em empresas americanas durante muitos anos, tive que desenvolver o inglês por conta do trabalho, me serviu para o trabalho. Né? Eu viajei muito, viajei a trabalho, né? Vivi fora um tempo. Isso me ajudou a me desenvolver para estar em condição de mexer com essa... Então, assim, tudo foi juntando para chegar nesse momento e eu poder estar fazendo isso. Né? Inclusive, ter essa habilidade de conversar também profissionalmente, eu trabalhava, tinha que fazer apresentações, coordenar pessoas, eu já tinha que dar treinamento, ajudar pessoas. Então, até a forma de dar treinamentos também foi uma forma de me preparar para chegar no ponto de poder... Uma das coisas que eu busco fazer é sempre traduzir as coisas em miúdos para as pessoas. Por exemplo, muita gente fala de física quântica e aquilo, quando você ouve o cara falando, continua sendo um mistério, porque fica mais confuso no final do que antes. Né? E eu sempre procuro fazer a coisa esmiuçada para que o ser humano normal entenda, porque não adianta o cara ter que tirar um doutorado em física para poder entender o que a gente fala aqui, porque senão não ajuda. Exatamente. Exatamente. A real comunicação é exatamente isso aí que você fez, que você faz. Interessante é que você tem séries, né? Na Casa 12 em Aquário. Aquário fala sobre a internet, Casa 12 é a mente, né? É a mente universal, é a mente coletiva, são as crenças, os sonhos, as ilusões, né? E você tem séries. O que é séries? É um aspecto da astrologia kármica. Tudo aquilo que você planta dá. É o solo fértil. Então, tudo aquilo que você contribui com o seu conhecimento, você divulga na internet, dá frutos. Ou seja, você passa uma mensagem na internet que alcança uma pessoa, e aquela pessoa entende a mensagem que passa para outra pessoa, e assim vai. Ou seja, você veio com esse dom, com essa... A sua alma veio dotada desta habilidade de ter um campo fértil para trabalhar na internet, para desfazer esses sonhos coletivos, essas ilusões coletivas das pessoas. E você tem Áries na Casa 2, né? Ou seja, você veio ser o primeiro a trabalhar com isso, ser o pioneiro a trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso também, né? Porque a Casa 2 é como a gente ganha o nosso dinheiro, né? Então você sempre veio para trabalhar com isso. Sempre esteve aqui, desde o momento que você nasceu. Só que, como você mesmo falou,
Toda a sua vida foi um preparo para você fazer exatamente o que você está fazendo hoje. E é assim mesmo quando a gente é uma grande alma com uma grande missão. É o que você é, tá? E outra, meu filho, tu é uma alma antiga, viu? Tu não tá aqui pouco tempo, não. Tu é uma alma antiga, põe antiga nisso. Então, a alma já tá aqui, ó. Eu costumo brincar com as pessoas, né? Porque muita gente ainda pensa que vive uma vez só, né? E na verdade não. É porque aprendizado é cumulativo aqui, da forma como o Tom descobriu, né? É uma coisa cumulativa. Então a gente tem pacotes de experiência, que a gente chama de vida, né? Mas vida é o que a gente é. Nós não morremos, nós somos consciência. E a gente tem pacotes de experiência dentro dessa realidade aqui, e a gente entra no pacote, tem a experiência e no final sai do pacote. É como se fosse um pacote turístico de aprendizado. Vamos fazer uma visita ao Egito para ver a história do... Né? É um pacote turístico de aprendizado. Então, assim, cada pacote de experiência é uma oportunidade de você crescer, desenvolver. Né? E eu costumo brincar com as pessoas que, assim, sei lá, vamos pensar quantas vezes você já reencarnou aqui ou já participou aqui. Será que nós já estamos nessa brincadeira desde a época das cavernas? Imagina quantas oportunidades de ser quantas coisas, e não necessariamente sempre maravilhosas, nós já tivemos. A gente está aqui desde diante das cavernas, menina. Aqui tem eras e eras, que tudo vem, finaliza, se repete, finaliza, se repete. Por exemplo, cada era da Terra que a gente passa é composta de duas partes. Era das trevas e era da luz. Agora a gente está no meio de uma transição entre uma e outra. Tantos anos da Era das Trevas transiciona para tantos anos da Era da Luz. Quando termina a Era da Luz, Armagedon, reset, tudo de novo. E a gente já está aqui, ó, e eras, e eras, e eras, e eras. E lá se vai eras. Quantas vezes a gente vê aqui, não se sabe. Mas eu sei que você é uma alma muito antiga, tá? Porque o seu Palas está em Capricórnio, na casa 11. Oxe, está aqui antes dessa era, né? Nem do período da Era da Paleolítico, não, minto. Tá antes disso. Da outra Era da Luz, inclusive, você já ouviu falar de Atlantis, né? Com certeza você é afinizado com esse tema. Atlantis era uma civilização da Era da Luz, da Era passada, que sofreu Armagedon, reset, tudo de novo. E você já trabalhou com internet em vidas passadas. Ou seja, provavelmente você é daquela galerinha lá de Atlantis, tá? Assim, eu nunca fui muito demasiadamente fundo em outras... Porque assim, a gente tem tanta coisa prática para tocar nessa vida, e eu nunca me desgastei muito correndo atrás de informações de outras vidas, porque elas estão lá armazenadas em algum lugar, e quando a gente está em fase de transição, a gente tem acesso a isso. Então, assim, eu mesmo, por curiosidade, fui procurar alguma coisa, mas assim, bem mais recente, né? Mas nunca fui muito para trás, porque assim, realmente eu tenho esse foco de aprendizado, de crescimento e de transmissão. E é o que eu acabo tentando fazer, né? Transmitir o que é possível para ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Né? Porque todo esse autoconhecimento e esse crescimento pessoal, como qualidade de consciência, qualidade espiritual, ele se reflete numa qualidade de vida melhor. Né? E ainda que o exterior esteja difícil, como muitas vezes está, porque isso às vezes caminha em ondas, né? Quando você está bem internamente, você pode estar bem em qualquer situação externa. Né? O principal é fazer isso. E o meu foco, em geral, tem sido para o desenvolvimento contínuo e para a passagem das informações e do conhecimento, para que as pessoas entendam melhor o jogo que estão jogando e as regras dele e possam ter uma melhor qualidade de vida. Exatamente, né? O conhecimento, ele não é uma semente que a gente deve engolir. A gente tem que plantar essa semente para que dela nasça uma árvore e dela nasça frutos, né? Coadunando com o seu mapa astral, eu também fiz o seu mapa tarológico, que eu vou falar rapidinho, né, por conta do tempo. Mas no seu mapa tarológico também mostra que você é uma alma antiga, inclusive alma de bruxa. Alma de bruxa. Alma de bruxa. Tá, ok. É que falhou bem na hora. Por isso que eu falei para vocês. Por isso que no início eu falei, eu me identifiquei como bruxa, né?
de uma bruxa para outra e falei, você lembra que eu falei que eu sou bruxa? Eu sim, então você também é. Você também é, meu caro. E você veio numa encarnação mesmo com essa alma de bruxo. Tipo, eu sou bruxa, eu nasci bruxa, minha essência é essa. E lhe foi dada a escolha de o que você quer fazer. Qual é o império que você quer montar? Você veio com isso nessa encarnação, tá? Lhe foi lhe dado para você, alma de bruxo, qual império você quer criar. E você escolheu, eu quero derrubar o sistema. Toda boa bruxa, né? Eu quero derrubar essa porra desse sistema, eu quero derrubar as ilusões, eu quero fazer todo mundo progredir, eu quero tirar o véu das ilusões das pessoas, né? E você veio realmente para mudar as coisas porque você tem a roda da fortuna. Com o mago e o louco, ou seja, você veio abrir passagem, tá? Porque o mago e o louco é aquele que desbrava, ele entra no desconhecido, ele abre caminho para os outros passarem. Então, ele é aquele que tem coragem. Eu não conheço isso aqui, mas eu vou abrir caminho, eu vou desbravar, eu tenho coragem e vontade de conhecer para que os outros tenham um caminho aberto para passar logo atrás de mim. E você é totalmente guiado pela espiritualidade, tá? Tem muitos mentores e guias espirituais aí te auxiliando, tá? E mentores até que não são dessas orbes, tá? Mentores que são aí de Pleia, de Sirius e por aí vai. Lá se sabe de onde é que vem esse povo. E finalizando a sua numerologia, é o número 8, né? A sua numerologia de data de nascimento dá o número 8, que é a justiça. Você veio para uma missão específica. Você veio para fazer justiça a almas como as nossas, de bruxas, né? Você veio para fazer justiça de uma vida, né? Em específico, onde você se lascou por ser bruxa. É o que acontece com todos nós, né? Lá no passado, né? No universo aí paralelo que a gente está tendo esse tipo de vida. E você veio para fazer justiça também à humanidade. Ou seja, estamos presos numa ilusão, estamos acreditando em crenças que não são reais, estamos presos em uma crença coletiva não real. Todo mundo acredita na mesma merda que não é real. Então eu vou lá e vou derrubar esse sistema, vou mostrar para as pessoas, isso não é real, isso é uma ilusão. O real é isso aqui. E é com esse objetivo que você desceu nesta terra. Tá certo? Eu achei incrível a sua numerologia. Agora, muito obrigado. Muito obrigado. É um negócio meio assim. Você fazer a coisa porque está no peito e faz, é uma coisa. Agora, você saber do negócio fica mais pesado um pouco. É um belo desafio. Agora, porque eu costumo não ficar olhando muito para o tamanho da tarefa como um todo, né? Eu pego o pedaço de hoje e faço. Aí pego o pedaço de mais tarde e faço, o pedaço de amanhã e faço. É assim que você faz, inclusive, para traduzir uma trilogia. Você começa na primeira página e um dia você chegou na última. Se você olhar para os 3 livros e pensar no tamanho do trabalho que vai ser, você não faz nada. Então, o negócio é pegar... Você já está com meio caminho andado, menino. Você já está com meio caminho andado. Já fez, foi muito, menina. Aqui, se a tua missão acabar aqui, tu já fez o suficiente. Porque o que você deixou para a gente aqui, a galera do Brasil, pessoas que não sabem falar inglês, você se dedicou às obras, já é muito conhecimento. Você já começou, você já abriu o caminho, você já tacou a primeira torre aí. Aí os outros que vierem por seguir, né, irão complementar o seu trabalho. Então, sua parte você já está fazendo maravilhosamente bem. Mas é legal, né, a gente ver, porque a gente vai descobrindo aos poucos também, né? À medida que você vai... Porque você entra aqui sem memória e você se enreda na Matrix, né? Como a gente costuma dizer, como você estava falando antes. E até você acordar o suficiente para sair disso, para poder até fazer um trabalho que ajude os outros, você precisa entender, ter um autoentendimento, uma autocompreensão. E esse processo é interessante. E interessante ainda é você ficar imaginando que, né, que a gente está falando aqui que nós somos prisioneiros da Matrix, ou disso, daquilo, das crenças, mas nós somos prisioneiros de nós mesmos. A chave está em nós mesmos. Né? A gente se enroscou, se enredou e tem que aprender e descobrir o suficiente sobre nós mesmos para nos tirar desse buraco. Quem nos tira do buraco é a mesma pessoa que nos colocou, nós mesmos. Exatamente,
ótimo, Nina. Por isso que a gente tem que investir em autoconhecimento, né? Pessoas como você, né? Pessoas como nós que investimos em autoconhecimento, nós chegamos mais perto de lembrarmos quem nós somos, né? Por isso que a gente vai saindo da Matrix. Claro que não é um processo que a gente faz do dia para a noite, né? Como foi o seu processo, como foi o meu, mas a gente vai adquirindo autoconhecimento, vai expandindo a consciência, vai lembrando quem nós somos e vamos nos libertando. É assim mesmo que funciona. Igual você veio ajudar as pessoas a se libertarem também. E comentando sobre aquele tema que a gente acabou falando tanta coisa e eu pulei um pedaço, aquele negócio da transição, né? Eu acabei fazendo a tradução dos livros praticamente enquanto trabalhava, usando noites, fins de semana, feriados, férias. E quando eu terminei o último livro e publiquei o último livro em fevereiro de 2017, eu fui mandado embora e fiquei muito feliz, porque eu já estava esperando isso fazia algum tempo. Então, junto com o livro, eu saí dos meus grilhões, né, porque eu já pretendia, eu já vinha há alguns anos trabalhando com isso, e acabei fazendo essa transição, larguei de vez a indústria e fiquei dedicado somente na divulgação das ideias e dos livros. Então, foi meio que o negócio foi vindo, né, foram acontecendo coisas lá atrás, e aí, no final, casou tudo até a data do... Eu já estava achando que eles não iam me mandar mais embora, né? Eu falei, nossa, eu acho que vou ficar aqui forever, porque eu não queria sair, eu não queria pedir a conta, porque eu tinha alguns anos de casa e não queria receber o que era de direito. E aí eu acabei recebendo esse brinde. O terceiro livro ficou pronto, eu fui libertado. Tá certo, as coisas aconteceram como tinha que acontecer, né? Agora, bora lá, Paulo Jorge, bora adentrar no tema. O que é a Matrix, né? De acordo com o que você já adquiriu, o conhecimento que você adquiriu, né? O que é a Matrix, o que seria esse mundo virtual? Então, tem duas visões aí, né? Porque a gente, quando lembra do filme que você começou até falando antes de eu entrar, descreveu bastante a situação do filme Matrix, é um filme que eu uso bastante como exemplo, porque é o que a gente chama de uma realidade virtual imersiva, né? Ou seja, a consciência da pessoa está dentro daquele videogame, não percebe que aquilo é um videogame, está pensando que aquilo é realidade, ok? Então, o que é muito interessante entre várias coisas do filme Matrix é essa possibilidade de você perceber que como é que é uma realidade imersiva. Ou seja, a gente joga videogame em rede hoje, o cara põe um capacete, pega um joystick e fica lá interagindo com os outros jogadores, mas ainda é um negócio muito mecânico e você se percebe do lado de fora. Do jeito que está indo, né? Em breve a gente vai poder estar jogando do lado de dentro e usando o videogame apenas como exemplo, né, do que é uma realidade virtual. Isso facilita a nossa vida. Antigamente não existia, né? De onde vem o nome Avatar? O nome Avatar vem da Índia antiga lá, onde o Avatar era um personagem humano que era habitado, um corpo, por um Deus para poder se manifestar e interagir com os outros humanos aqui na Terra. Então, isso é que era Avatar. E o Avatar foi adotado pela linguagem do videogame, porque é exatamente isso que ele faz. Então, é um personagemzinho lá dentro do computador que você entra ali através dos controles e domina, e joga, e interage com os outros jogadores através daquele avatarzinho. Isso é um exemplo excelente, né? Porque o que se passa, né? O que o Tom acabou descobrindo e o que a gente vai experimentando e pode confirmar também, é que este corpo é apenas um representante nosso nesta realidade. Nós somos aquilo que pilota. Então, consciência, né, a definição mais simples de consciência, uma que o Tom costuma dar, e que é muito bacana, consciência é percepção que faz escolhas. Então, o que essa percepção faz? Ela está percebendo situações e pilotando o avatar para fazer escolhas nessa direção ou na outra, ok? A consciência é algo mais profundo, é com ela que a gente percebe tudo. Isso é uma das coisas fundamentais que ele descobriu, porque ele começou tudo isso estudando consciência, e depois é que ele descobriu, né, como é que a consciência funcionava, que a consciência era mais fundamental que esta realidade aqui, a realidade da consciência, da fonte, né, que gera esta realidade, ela gera a nós, como consciências individuadas a partir dela, então somos parte de um todo com a consciência fonte, né?
E temos, num processo de evolução, chegou ao ponto de criar realidades como esta, onde a gente pode interagir aqui através dos personagens, através do avatar. Só que a gente vem para cá, por várias razões que a gente pode vir a conversar se surgir a oportunidade, sem memória das vidas anteriores diretas. Mas a gente tem acesso a isso, mas não tem a memória quando entra. E aí você entra, cresce dentro da matriz, né, da Matrix, porque assim, a matriz tem dois significados. Um deles é o sistema funcionando que gera o que parece ser uma ilusão, que a gente percebe como sendo física e material, mas que, na verdade, ela é só de informação, como a física quântica já confirmou, né? As partículas são informação, então tudo isso é como se fosse numa grande tela 3D holográfica, e a gente estivesse interagindo, pilotando um personagem, e tudo isso é construído com informação. Antigamente chamavam isso de ilusão, de sonho, maia, né? Tem várias coisas assim, mas porque eram as palavras que existiam na época. Então hoje a gente pode chamar isso de uma simulação, de um videogame ou de uma realidade virtual. Então tem a parte da Matrix, que é o sistema do funcionamento, mas o funcionamento cria um ambiente, é como se criasse o palco do teatro da realidade. Ok? Cria os personagens e aí a gente entra, começa a interagir desde as cavernas ou muito antes, né? E vem interagindo e vem criando isso aqui, né? E criando paradigmas, crenças de como as coisas são e passando de pai para filho. E aí você gera uma outra Matrix dentro da Matrix, que é o que você pensa que é. A identificação com o personagem, a identificação com essa história que está errada e é passada de pai para filho, né? Sem perceber o que realmente somos e o que realmente estamos fazendo. Então, no final das contas, a Matrix tem duas conotações. Tem a parte de dados, de informação, de videogame, né? Quer dizer, um jogo imersivo, né? Que gera um ambiente. E depois, dentro do ambiente, pela nossa identificação, a gente se distancia daquilo que realmente somos, se identifica com o personagem e com a história do personagem e da família, e aí passa a viver uma ilusão, buscando coisas que não fazem sentido, né? E sofrendo, muitas vezes, muito, porque você não sabe o que é, não sabe quem é, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde está indo, não sabe o que é isso aqui, está totalmente perdido e ainda tentando ser feliz, né? Então, você despertar é um componente importantíssimo, porque sem saber quem você é, o que você está fazendo, você não tem muita chance de ser feliz, exceto pontualmente aqui e ali. Então, de forma rápida, os dois sentidos de Matrix que eu vejo são esses. O do sistema criando o ambiente e o depois de nós criando a ilusão dentro do ambiente, que também lembra o mito da caverna, que Matrix é o mito da caverna moderno, né? Que é o cara está iludido pensando que a realidade é um pedacinho que ele está vendo e, na verdade, a realidade é algo mais amplo. Ou seja, a Matrix dentro da Matrix seriam as nossas crenças limitantes, né? Exatamente, exatamente. É o que nos amarra, é o que nos prende. Porque nada nos prende, só as nossas próprias ideias, a nossa própria mente, as nossas próprias limitações internas, né? Isso a gente se auto-impõe perfeitamente quando a gente toma ayahuasca. Você já tomou ayahuasca? Olha, eu já experimentei, sim, porque eu estava nesse caminho de crescimento, de busca, então estou ouvindo falar de uma coisa ou de outra, e antes de eu falar algo sobre aquilo, eu achei que deveria experimentar para não dar palpite à toa. Então, assim, eu acho muito bacana, é uma ferramenta interessante, mas eu acredito que ela deve ser usada para quem está despertando já, porque não é ela que necessariamente vai fazer o despertar da pessoa. A pessoa pode ter uma experiência ruim, uma experiência horrorosa, dependendo do estágio que você está. Se o teu autoconhecimento é muito ruim, muito fraco, né, você talvez vai carregar tanto medo para dentro daquela experiência que você vai ter uma experiência negativa. Então, assim, eu fui experimentar isso realmente quando eu estava com um grau de desenvolvimento, já estava nisso aqui há muito tempo. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada para ver, por curiosidade. Achei que foi bastante interessante, foi útil para mim ainda, porque eu percebi algumas sutilezas na forma de ver as coisas, mas também não é uma coisa que você não possa atingir sem aquilo, mas é bacana. Agora, faça qualquer experimentação com a consciência quando você estiver já num processo de crescimento pessoal
Porque senão, uma pessoa que está, como eu estava no início, completamente ignorante, você entra num processo desse, cheio de medos. E aqueles medos vão vir assombrar você em qualquer experiência que você faça, se você já não está fazendo um trabalho básico pessoal. Esse é o meu feeling. Então, assim, a minha experiência foi muito boa, mas eu fui consciente, já fui com perguntas claras, já sabia o que estava fazendo, e o que você está experimentando. É isso que a gente aqui. A gente trouxe uma live, né, falando sobre a ayahuasca justamente para falar isso, né, que quando as pessoas tomam, as pessoas têm que tomar com a busca do autoconhecimento. Para quem já está nessa jornada de despertar da consciência, para quem já está procurando autoconhecimento, para quem vai com um objetivo concreto, né? Eu quero conhecer isso, eu quero curar isso, eu quero expandir minha consciência em relação a isso, porque essa pessoa já está na busca, né? Eu tomo ayahuasca esporadicamente, né? Sempre que como eu uso ayahuasca, né? Que é uma bebida sagrada, né? É enteógeno, como já ensinou o Léo Artesi aqui. Eu tomo sempre que eu estou fazendo meu processo de autoconhecimento, estou progredindo. Parei aqui. Daqui eu não parto, eu uso como trampolim. Pá. Aí continuo. Pá. Então, eu tomei 2018, 2019 e tomei agora no portal 11 do 11. Né? E todas as vezes que eu tomo ayahuasca, eu percebo perfeitamente essas crenças limitantes, como são reais para a gente. Né? Eu tenho uma perfeita percepção que as crenças limitantes que eu construí na minha psique, no meu subconsciente, a partir das experiências que eu tive aqui com os outros avatares, né, principalmente experiências dolorosas que geraram feridas emocionais, são muito reais. As crenças limitantes eram muito reais, né? Eu realmente, o meu ego acreditava piamente naquilo, né? Então, eu sempre utilizo a ayahuasca para conhecer e dissolver, refazer, transmutar essas crenças. Mas isso aí eu tenho sempre uma percepção muito clara sobre como as nossas crenças limitantes são reais para a gente. A Matrix dentro da Matrix, como você falou. Exatamente. E, assim, uma coisa importante de transmitir aqui, que eu não vou poder... As ideias do Tom vão muito fundo no funcionamento da realidade. Agora, uma coisa importante de compreender, elas são extremamente positivas. E a realidade fundamental é extremamente positiva. A fonte, nós somos parte da fonte. Nós não somos algo que a fonte quer prejudicar ou perseguir e nem castigar. Essa realidade não é uma realidade de recompensa e castigo. Essa é uma realidade de aprendizado, de crescimento. Toda a consciência busca crescimento, inclusive a fonte. Ok? E a fonte encontrou uma forma de crescer mais e melhor, se dividindo em seres como nós, e depois criando realidades como essa, onde seres como nós, consciência, podemos experimentar esse tipo de realidade que ela é mais regrada. Porque a realidade lá fora, por assim dizer, ela é mais mental, né? É como dizia o Kybalion, por exemplo, né? É uma realidade mental, é uma realidade de consciência. Numa realidade mental, tudo que a consciência puder imaginar pode se criar. Então, quando a gente fala que a pessoa não deve fazer uma experiência dessa com medo, porque tudo que ela tem medo de, ela vai criar para ela mesma, ok? Então, assim, a pessoa precisa se limpar, né, dos medos com autoconhecimento, porque quanto menos medos ela tiver, em qualquer experiência espiritual que ela tenha, seja por meditação profunda, por estados alterados da consciência, meditativos ou não, ou com ajuda de outros meios, como você está citando aí, a pessoa precisa estar bem equilibrada e ir para lá com objetivos claros e com tranquilidade, porque o que ela levar de medos, ela vai criar lá. Ela vai bater com os medos dela e sair correndo, porque assim, não existe nada, que eu comecei dizendo, que o Tom constatou assim, essa consciência maior, ela quer o nosso benefício, porque nós somos parte dela. Ela não tem como querer, é como você querer mal para o seu dedinho da mão, não tem como você querer fazer isso, né? Só se estiver fora da mente, fora do estado normal, porque ninguém vai querer mal para um pedaço seu, e a fonte tampouco quer. É uma fonte que evolui na direção do amor, na direção da ordem. E o ambiente que ela criou aqui é porque é um ambiente mais seguro, porque a consciência não sofre nada. Enquanto ela está pilotando com o avatar aqui, o avatar pode ter a dificuldade que for, pode perder um pedaço, pode perder a vida, mas a consciência,
que está pilotando o avatar, não acontece nada. E ela pode experimentar outros avatares depois. Então, é um ambiente tranquilo, seguro, criado para que a gente evolua e possa experimentar esses meios mais mentais, né, mais sutis, com mais tranquilidade à medida que vamos evoluindo. Né? Então, tem certas barreiras, inclusive para tentar nos ajudar e nos proteger, de acessar isso, se você tiver numa condição de muito medo, muito primitiva para você mesmo, né? Onde a experiência vai prejudicar. Porque se você entrar lá e ter uma experiência negativa, você não vai querer mais voltar lá. E a experiência poderia ter sido maravilhosa, e ela foi negativa por sua própria responsabilidade, porque o ambiente é positivo. Não existe um ambiente de prisão, de tortura ou de prejuízo. Né? É um ambiente positivo. Lá é um ambiente positivo e aqui é um ambiente positivo, porque aqui é um ambiente de escola. Agora, quem cria a parte ruim desse ambiente somos nós mesmos, com aquele grau que a maioria de nós provavelmente está, e vai criando aquela coisa, né? E assim, enquanto você não acorda e não desperta e não evolui, você vai no mesmo ritmo com os outros, você vai sofrendo e vai criando o próprio sofrimento até despertar. Então, despertar é um negócio extremamente positivo para você mesmo e para todos à sua volta. Né? Então, é algo que vale a pena investir. Mas o ambiente externo não é uma fonte, não é uma máquina, como no filme Matrix, que quer abusar do ser humano. Não. É uma parte, nós somos uma parte dela, ela não quer abusar de nós. Então, o ambiente é muito positivo. Então, essa visão do Tom é muito interessante, porque são poucos que entregam uma visão tão positiva assim. Hoje em dia está cheio de gente falando de teoria da conspiração, disso, daquilo. Conspiração existe. Quem criou? O ser humano, qualquer ser. Né? Qualquer consciência de baixo nível é capaz de criar uma conspiração. Só que isso aqui é local. Né? A gente vai criando o próprio autossofrimento. Agora, quando você vai despertando, você vai conseguindo sair disso. E o ambiente maior, o ambiente da fonte, né? Não é um ambiente negativo, nem ruim e nem explorador. É um ambiente extremamente positivo. Essa visão positiva são poucos que estão entregando. E é a que eu assino embaixo. Na verdade, a gente já não precisa... Mari Jorge, eu acabei, antes de eu conhecer as teorias do Tom Campbell, isso tudo que ele já ensina, parece que, assim que eu despertei, parece que me foi feito download, eu já sabia. Parece que de dor, mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? Parece assim. Por isso que quando eu conheci as teorias de Tom Campbell, é exatamente o que eu já sabia, o que eu já imaginava, o que eu já recebi por intuição. Né? Ou seja, pode ter sido a minha consciência que acessou, né, essa informação aí da fonte, pronto, é isso mesmo. Eu já sabia que nós somos Deus, a fonte, experienciando a Ele mesmo através de subdivisões dele mesmo em avatares. Não é isso? Perfeito. É isso mesmo. Agora, então, pode falar. Não, pode falar. Eu confirmei o que você falou, está certinho. Eu tinha recebido por intuição, né? Assim que eu despertei, eu recebi esse negócio por intuição, sabe? Sei lá por quê. Vamos lá, outra coisa, né? Você falou bastante coisa que me veio vários questionamentos, e com certeza é o questionamento da galera, né? Eu já ia te perguntar, né? Por que a fonte criou esse mundo para viver, mas você já respondeu. Agora, eu queria te perguntar, já que a fonte, né, é positiva, e disso eu já sei, mas talvez a galera ainda tenha dúvida, então para a gente esclarecer. Por que esse mundo virou esse caos? Por que as coisas estão assim? Por que nós somos dominados pelo medo, né? Porque a gente sabe que a sociedade é dominada pelo medo, né? O grande domínio aqui é medo, escassez, fome, por aí vai, né? Por que isso aqui virou esse caos? Como eu costumo dizer, por que isso aqui virou esse cabaré, né? Que virou agora que a gente está vivendo. Pois você tem toda a razão, né? E assim, é um dos exemplos que eu costumo dar, né? Se você olhar para toda a natureza, para todo o universo, e olha, né? Tem uns 30 bilhões de anos-luz aí de tamanho, mas tudo aqui, na Terra e no universo, se você parar para olhar, é lindo. É lindo em vários aspectos, em vários ângulos. É beleza, é beleza. Agora, aonde que entra a parte desse cabaré? Quando entraram os personagens do cabaré criando o cabaré, né? Porque enquanto se você pegar até os supostos animais irracionais, né? Eles seguem a vida deles, são consciências, né?
de determinado grau, mas eles têm estão dentro de um esquema de convivência aqui dentro, né, da biologia desse ambiente, onde existe, funciona muito redondinho, né, é uma coisa linda você ver tudo na natureza. Né? Não é que não existe violência, existe caçadores, existem presas, mas o cara não fica aí caçando para se divertir. Né? O ser humano realmente ele tem um potencial muito maior, mas ele ainda não realizou esse potencial. Agora, o ambiente que foi criado aqui, você tira o ser humano daqui, como é que seria o ambiente aqui? Seria lindo, só teria beleza. Eu não consigo lembrar de uma coisa horrível aqui. Né? Existem acidentes naturais? Existe. Terremoto? Existe. Faz parte do universo. Tem meteoro, está circulando por aí. Tudo isso aí faz parte do universo. Mas está tudo beleza, está tudo funcionando tranquilo. A única maldade que realmente é posta às vezes é pelo próprio ser humano. Agora, aí entrou aquela questão do livre-arbítrio. Né? Existe em algum grau. Livre-arbítrio não é o que as pessoas pensam, que você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa ao longo de um tempo grande. Né? Agora, neste momento, a gente só pode escolher entre as coisas que estão disponíveis. Eu, por exemplo, estou aqui fazendo uma live dentro de um quarto na minha casa. Né? Dentro do escritório aqui. Agora, isso aí, eu posso fazer o quê? Eu posso sair na cozinha, na geladeira, no banheiro, posso tomar água. Eu não posso estar na China por escolha própria neste momento. Eu não posso. Estou em São Paulo. Né? Então, você tem a possibilidade de escolher entre as coisas que estão disponíveis agora. E de onde vieram as coisas que estão disponíveis agora? Vieram de todas a somatória de todas as escolhas anteriores. Né? Desde o Big Bang, desde que nós saímos da caverna, nós viemos escolhendo, criando famílias, criando filhos, criando agricultura, criando prédios, nós viemos criando essa história toda, e agora nós estamos num momento, a cadeia é grande, mas vamos olhar mais para trás, quer dizer, eu escolhi a religião que eu queria, eu casei com a mulher que eu escolhi, eu tive filhos ou não tive, eu escolhi fazer isso ou fazer aquilo, torcer para esse time ou para aquele. Nós fomos fazendo todas as escolhas, algumas mais banais, algumas mais importantes, e fomos criando essa confusão, né? Como é que você falou? Cassino? Não. Cabaré. Esse cabaré, vamos dizer, para não dizer um bordel, né? Mas esse cabaré fomos nós que criamos. Nós criamos com a nossa qualidade de consciência. Agora, sim, não é dizer que a qualidade de consciência do ser humano não avançou. Se você voltar a 100, 200, 300 anos, a gente estava se matando num nível que você não sabia se saía na rua e voltava vivo. Quanto mais você volta na caverna, era pior ainda. Então, assim, alguma evolução houve, mas tem altos e baixos. O negócio avança e retorna. Você mesmo estava falando, tem ciclos, né? Tem ciclos de avanço, ciclos de retorno. Agora, assim, a gente aparentemente, né, estaria avançando. O Tom tem essa sensação extremamente positiva. Neste momento, não é uma... Eu não tenho a sensação de que estamos avançando, dá a impressão que estamos dando algum tipo de ré, mas, assim, a cada vez que dá uma ré, já tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? É uma ré gigantesca, já tivemos a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, tem momentos que dá ré e tem momentos que avança. Agora, o motivo disso é a nossa qualidade de ser. A qualidade da vida na Terra como um todo é a somatória das qualidades individuais dos seres que nela habitam com as escolhas que fazem. Né? Então, a gente gera esse ambiente por ignorância. Né? Por pura ignorância, por medo, né? Por não ser... porque uma coisa assim, quando a gente está falando de evolução, né? O Tom deixa muito claro. De onde para onde que a gente evolui? A gente evolui da alta entropia, da confusão, do medo, do ego, da competição desvairada, aí, né? Da escassez, né? Da noção de escassez, onde nem existe escassez, e vai indo na direção do amor. A evolução é na direção do amor, da ordem, do carinho, do cuidado com o outro, de menos egoísmo. Né? O medo, a ignorância, gera auto-egoísmo. Né? E a gente vai indo na outra direção. Essa é a direção da evolução. Okay? Agora, infelizmente, neste momento, né, se você volta alguns anos para trás, até parecia que a coisa estava indo em outra direção. Nesse momento, parece que a direção não está muito positiva. Mas tudo vai passar, né? Tudo aqui é passageiro, tudo vai passar, e provavelmente com isso, né, vamos aprender, porque cada vez que fazemos
seja lá qual for as escolhas que façamos e as porcarias que façamos, alguma coisa delas vamos extrair sempre. E sempre podemos melhorar a partir do aprendizado. Toda escolha leva a um desenrolar e a conclusão, a resultados, né? Existem escolhas e consequências. Aqui é uma realidade muito bem organizada em termos de consequência. Você faz e o negócio é que nem dominó. Você empurra o negócio, ele empurra o outro e vai chegar lá em algum... Você planta uma semente de maçã, vai nascer uma macieira e no máximo vai dar maçã. Né? Não tem perigo de dar carambola lá naquele pé, entendeu? Então, assim, as coisas são regradas. Se você vai numa realidade mental e você pensar numa macieira dando pera, ela vai dar, porque é você que está criando. No seu sonho, o sonho é um exemplo de realidade virtual que nós, como consciência, podemos criar e que criamos todas as noites. E é uma realidade com baixo nível de regra. Lá dentro do sonho, você pode, se tiver imaginação e habilidade, criar qualquer coisa, né? Então, lá pode ser de qualquer jeito. Você pode voar, pode mergulhar sem equipamento. Tudo é possível no sonho. Em geral, os sonhos são muito parecidos com a nossa vida, porque é a capacidade que a gente tem. Se a gente tiver criatividade e estiver, por exemplo, mais lúcido, pode criar qualquer coisa num sonho. Mas todo mundo já teve um sonho que voa, que é outra pessoa. O sonho não tem a mesma consistência dessa realidade. Essa realidade é consistente assim para que a gente possa aprender. A gente escolhe alguma coisa, faz alguma coisa e colheita aquilo que plantou. Né? Então... Entendi. Então, despertar, assim, né? Nós que somos espiritualistas, nós acreditamos no seguinte, né? Se eu desperto, você desperta, ele desperta, o vizinho desperta, uma grande massa de pessoas despertam, a gente eleva a vibração. Desta forma, a vibração da Terra também eleva. Na teoria de Tom Campbell também tem algo similar? A gente está fazendo, a gente sempre tem a possibilidade de se conectar uns com os outros sobre um determinado tema e criar uma consciência coletiva, que eventualmente alguns chamam de egrégora, mas eu não prefiro. O Tom chama de consciência coletiva e ele não sabe de egrégora e eu, teoricamente, sei um pouquinho, mas assim, não sei de todas as ramificações, mas eu falo para que ajude as pessoas a enxergar isso. Por exemplo, todas as pessoas que torcem para o mesmo time, ou que trabalham numa mesma empresa, ou são de uma mesma família, e vestem uma mesma camisa de crenças, de vontades, de desejos, sei lá, um agrupamento que você se sente parte dele, a gente cria uma consciência coletiva que arrasta as coisas numa direção ou noutra, e do qual a gente recebe influência e o qual também a gente influencia. Então, isso é uma coisa. Agora, ele também fala que isso também, então, é fundamental, fundamentado. Ele fala assim, ele acredita que se a gente conseguisse ter 10, 15% de massa de pessoas despertas, isso seria um grande fator para desencadear um aceleramento nesse processo. Esse é o ponto de vista dele a respeito desse assunto também. Então, entendi. Então, para fazer uma sociedade melhor, aliás, para fazer uma realidade melhor, para a gente deixar de ser esse cabaré e ser algo mais organizado, então a solução seria várias pessoas despertarem. Seria isso? Sim. Veja, o único caminho existente é o despertar individual, porque a sociedade é coletiva, né? O ambiente é de aprendizado coletivo, porque se eu tenho que aprender sobre amor, não adianta eu ficar trancado numa caverna, porque amor é algo não egoísta sobre o outro. Né? Se o amor é sobre mim mesmo, vamos dizer, o que eu vou ganhar com isso? Isso é um amor egoísta, ele só está sendo nomeado de amor. O amor verdadeiro é quanto menos egoísta for. E para aprender sobre isso, é no relacionamento com o outro. Então, a gente interagindo, a gente vai vendo as consequências das escolhas que a gente faz para nós e para o outro. E a gente vai aprendendo que é melhor fazer certas escolhas. Se eu quero o benefício do outro também, se eu sou egoísta, eu quero que se dane, eu faço qualquer coisa e pronto. Mas eu, ao longo do tempo, vou aprendendo e vou vendo que eu vou machucando os outros com as coisas que eu faço egoisticamente, e aí talvez vá aprendendo a deixar de ser egoísta. Então, vou evoluindo nessa direção. Então, me perdoe que eu me perdi agora. A gente estava falando do... A gente estava falando
que se eu desperto, você desperta, o vizinho desperta, a Isso. gente constrói uma realidade virtual melhor. Isso, então, isso, exato. Então, perdão, foi aí mesmo. E o que acontece? Se eu sou. O crescimento é individual, ele ocorre na interação. Mas quem aprende? Eu estou fazendo algumas coisas, interagindo e aprendendo, crescendo e sendo mais amoroso, eventualmente, se estou crescendo na direção certa. E aí, o outro está vendo eu fazer a mesma coisa, está vendo que é possível, está vendo que eu estou conseguindo melhorar a minha qualidade de vida, a minha qualidade de ser, ele também se anima, vai, faz, procura falar comigo, vem aqui ouvir o meu canal, né? Sei lá, acha que o conselho é positivo, aproveita, né? E aí começa a evoluir também. E o outro começa a evoluir também. Mas cada um tem que fazer. Por isso que é autoconhecimento. Você tem que fazer o conhecimento de si. Fazendo o conhecimento de si, nós somos uma amostra de tudo e uma parte do todo. E nós vamos acabar entendendo o resto também. Mas eu tenho que ir buscar onde? Em mim, no que eu vejo. Porque do outro eu não sei nada. Eu estou olhando do lado de fora da pele do outro, eu estou dentro da minha pele e não sei o que está se passando no outro. Crescimento é pessoal, individual. Então, para isto avançar, cada um tem que avançar. Ok? Então, todos têm que avançar e cada um tem que avançar. Agora, sobre a sua pergunta, o Tom acredita que alguma coisa entre 10% e 15% de massa de pessoas crescendo, né, em qualidade de consciência, em qualidade de ser, em qualidade espiritual, isso aí faria algo que começaria a gerar essa onda de impacto para acelerar o processo. Ou seja, é a tradução daquela frase gigante, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Perfeitamente, não podia estar mais certo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque você não é mudando o outro, que nem assim. Eu não estou num trabalho de ditar regras para ninguém. Né? Tem muita gente ditando regra por aí. Né? Forma-se um grupo gigante, começa a ditar regra e dizer que, olha, você tem que seguir aqui a minha cartilha para você chegar no céu. Né? Eu costumo dizer o seguinte, não existe INSS astral, não existe aposentadoria astral. Esse tipo de céu não existe. Porque qualquer lugar que a gente for, a gente vai continuar. A consciência é algo que cresce e não tem fim, não tem limite. Né? E é um tema realmente pessoal, individual. Você tem que ser, se você quer ver um mundo melhor, seja esse mundo, seja o exemplo, e fique disponível para auxiliar quem procure você, porque alguém vai olhar e vai gostar do exemplo, talvez procure a sua ajuda, porque não adianta, ajuda forçada não existe, né? Goela abaixo, não existe. A ajuda é para quem pede, para quem quer, para quem se interessa. Então a gente só pode chegar no ponto de ajudar se o nosso exemplo ajudar e se a pessoa se interessar pelas ideias que você está compartilhando, pelo exemplo que você está dando. Exatamente, eu escrevi um dia desse, um negócio desse no meu Instagram, né? Postei exatamente isso no meu Instagram um dia desses, né? E é exatamente isso aí que você falou. A gente só pode ajudar quem pede ajuda, porque as pessoas que são muito empáticas, né? Que veio com aquela essência de ajudar ao outro, né? De sentir a dor pelo outro, às vezes quer ajudar pessoas que não pediram ajuda. Né? Foi aquela postagem que eu botei no meu Instagram. Pessoas feridas ferem as outras. Pessoas curadas ajudam a curar as outras. Mas a gente ajuda quem vem pedir a nossa ajuda. Não qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa não quer ser ajudada, a pessoa não quer ser curada, e a gente só vai se ferir tentando auxiliar. Porque a gente tem essa ilusão de que todo mundo quer se curar, inclusive de doenças. Mas não é assim. Infelizmente, a gente aprendendo, estudando, vê que não é assim. A gente descobre que muitas vezes somos nós mesmos que estamos causando a própria doença e às vezes ainda estamos usando isso para angariar a boa vontade alheia. Às vezes a atenção que vão me dar porque eu estou doente, pela história triste que eu vou contar. Então, assim, não é um processo claro mental. A pessoa está lá iludida, ela está vivendo na Matrix. E ela faz coisas absurdas, né, surpreendentes, que aparentemente, se você explicasse para ela mesma, ela ia levar um susto. Porque ela nem sabe que está fazendo aquilo, mas está. Então, assim, se a pessoa não quer, como alguém escreveu aqui agora há pouco, você não ajuda ninguém à força, não dá para ajudar ninguém à força. A pessoa tem que querer, ela tem que estar interessada. Então, a gente pode. Então, assim, a gente pode estar transmitindo ideias, apresentando, dando algum exemplo, falando alguma coisa, e assim, mais e mais pessoas se interessam. Não é à toa que nós estamos aqui com 200 pessoas acompanhando, né? Pessoas interessadas. Se elas não tivessem interessadas, elas estavam fazendo qualquer outra coisa no cabaré, e menos assistindo essa live. 200 pessoas agora, depois que estiver salvo vai ter muito mais, né? E também porque hoje é sábado, né? A galera tá aí na noite, né? Mas é normal. Agora me gerou uma curiosidade, Tom. Lembrei do teu Kim.
Né? Que é igual do Tom Campbell, até te chama de Tom. Tom Me é isso. gerou uma curiosidade. Me gerou uma curiosidade, Mário Jorge. Bora lá. Nós que somos, né, algumas pessoas que são médios, né, nós bruxas, por exemplo, nós temos mediunidade, entramos em contato com outros seres, com outras entidades, que a gente chama de entidades, guias, médiums, ou guias, mentores e outros seres, né? O que seria isso nessa realidade virtual? Esses seres que a gente entra em contato, essas entidades que a gente entra em contato, que seria os mentores, guias espirituais e por aí vai. O que seria isso nessa realidade simulada? Ele seria o quê? Vamos lá. Assim, o básico é sempre simples. Com Tom Campbell é sempre simples. Tá? Só existe consciência. Consciência é a fonte de tudo e é a única coisa que tem a existência mais fundamental. Nós, como consciências individuadas, passamos a existir a partir dela. E estamos aqui experimentando essa realidade aparentemente material, aparentemente através de um corpo, conectando esse avatar e pilotando ele aqui nessa realidade. Mas nós continuamos sendo a consciência que está lá fora pilotando o avatar, ok? Com essa sensação de imersão aqui. Agora, quer as pessoas estejam neste planeta, neste universo, ou em outro universo, porque esse aqui é um multiverso, tá? A consciência não criou só este laboratório. Este é um deles. Depois que ela conseguiu fazer o primeiro, ela pegou e replicou o processo e fez vários. Então existe um multiverso de realidades. Em qualquer um deles, ele é habitado por avatares pilotados por consciência, que são parte da consciência fonte. Então a nossa escola de aprendizado aqui não é a única. Existem várias outras rodando. Okay? Todas elas habitadas por consciências. E tem seres conscientes que não estão necessariamente vivendo aqui. Por exemplo, quem acabou de morrer, né? O avatar morreu, o ser continuou. Ele está numa realidade de transição, para chamar de algum nome, entre sair desse processo, avaliar o que aprendeu, o que não aprendeu e decidir o que vai fazer depois, né? Que experiência vai buscar, ele está lá numa transição. Todo e qualquer ser que exista é consciência e é parte da fonte. O que não quer dizer que seja necessariamente sempre, não é nem maligno nem benigno, mas cada ser vai ter seu grau de evolução. Alguns são muito avançados, né, são luminosos, podem estar vindo aqui, como tivemos alguns aqui que vieram nos ajudar através de transmitir ideias positivas, mas tudo é consciência e toda a consciência está em evolução. Inclusive a da fonte, tá? Porque tem muita gente que fica chocada com isso. Mas eu não, eu fico me sentindo mais tranquilo. Porque tem muita gente que acha que a gente veio parar aqui por um erro nosso. Aliás, não acha, né? Às vezes vende isso para gerar o medo que você tem medo, que você fez besteira, agora você tem que se comportar para voltar pelo caminho, para o lugar certo. Veja, não é assim. Essa realidade ela foi criada como uma oportunidade de crescimento para a consciência. A consciência não fez nenhum pecado para vir para cá. Isso aqui não é nenhum castigo, ainda que às vezes pareça. Né? Mas o castigo que existe aqui é aquele que nós mesmos estamos criando para nós, ao longo da história desenvolvendo para nós. Agora, a gente pode sair disso? Pode melhorar muito mais? Pode. E mesmo nessa vida aqui, né, nessa realidade, tem gente que está em situação melhor e tem gente que está em situação pior. Quanto mais iludido, né, mais integrado com o que parece ser, que a gente comentou que é com a matriz da ilusão, né, mais difícil, mas a pessoa pode sair disso, qualquer um pode sair disso. Né? Então, de qualquer forma, tudo que você encontra é consciência. Agora, você vai ter algumas consciências que te ajudam, por exemplo. Pode ser uma informação, porque como nós estamos sem memória das vidas anteriores e de ser essa consciência, esse eu maior, né? Esse individual, porque assim, a unidade de consciência que nós somos, ela pega uma parte sem memória para comandar o avatar aqui. Por quê? Porque assim, é um peso. Se você for ver a memória de outras vidas, imaginando tudo pelo que você já possa ter passado, nessa realidade mais antiga, que já foi muito mais violenta, a coisa pode ser muito ruim. Então, assim, não é vantagem, salvo exceções, a gente ficar lembrando de outras encarnações. Imagina milhares de filhos, milhares de mulheres, milhares de maridos, porque nós já fomos maridos, já fomos homem, já fomos mulher, já fomos criança, já fomos bandido, já fomos criminoso, já fomos prisioneiro, já fomos escravo. Né?
existiram muito mais pessoas em qualquer condição dessa. Então, assim, a questão da memória de outras vidas não é um fator positivo. O fator para nos ajudar, imagina se a gente tivesse carregado com todas as crenças que a gente já teve. A gente já vem sem nenhuma, adquire várias aqui. Imagina se a gente já trouxesse todas prontas. Né? Então, essa é uma realidade de oportunidade. Você começa, vamos dizer, zerado, esquece tudo aquilo, não tem que ficar carregando aquilo, mas está tudo guardado lá, se quiser acessar. E toda a qualidade que a gente adquire, todo o crescimento que a gente faz, aproveitando as oportunidades aqui, aprendendo alguma coisa, a gente leva conosco e traz para a próxima. E a gente trouxe da anterior para esta. E a gente tem ajuda. Né? A gente pode estar tendo uma dica nossa mesmo, tá? De alguma coisa que está vendo de lá de fora, ou pode estar tendo ajuda de qualquer coisa dessas que você citou, podem ser partes do sistema, e qualquer uma será, porque nós mesmos somos parte do sistema também, é o sistema ajudando a você. Então o sistema pode te ajudar de várias formas, e você vai interpretar do jeito que você interpretar, com a condição que você tiver, porque você percebe algo, vai chamar disto, daquilo, vai achar que é isso, vai achar que é um anjo, vai achar qualquer coisa. E não tem problema, mas você tem acesso a partes da consciência da fonte que estão aí tentando te ajudar. Alguns vão chamar... Provavelmente, por exemplo, né? Consciências que já são coletivamente conhecidas como entidades, por exemplo, Shiva, Oxum, por exemplo. Essas entidades, elas não poderiam ser entidades que já se individuaram e já evoluíram, já adquiriram muito conhecimento suficiente para estar além e poder auxiliar as outras que estão aqui? Ou seja, já foram seres que passaram pela individuação, adquiriram muito conhecimento, né, através desses pacotes de experiência, e agora eles já compreendem além e conseguem auxiliar aqueles que estão aqui? Olha, tudo é possível. Nesse tipo de realidade mental, nada é impossível, ok? Mas, assim, existem coisas que são mais prováveis e outras que são menos prováveis. Toda a consciência que já esteve aqui, que já passou por aqui, por mais evoluída que fosse, tá? Inclusive que nos deixaram grande ajuda, ela continua evoluindo. Então, essa consciência, assim, por exemplo, as pessoas falam que determinado personagem que foi importante, coisa e tal, esteve aqui, deu uma grande mão para nós, vai voltar em breve. Escuta, você acha que esse personagem ficou parado lá e não foi para frente, não teve outras experiências, já de repente já não passou por aqui de novo, já não teve outras vidas, só que talvez não tenha sido uma vida tão famosa e tão impactante, porque veio com outro objetivo. Mas, assim, todo ser consciência, né, ele sempre tem oportunidade de evolução. Tanto que a própria fonte está evoluindo. A fonte começou zerada, tá? E você tem precedentes disso. Né? Você vai falar, poxa, mas de onde o Tom tirou isso? Porque o Tom fez o básico. Se eu tenho uma consciência com potencial para evoluir, e ela começa evoluindo do básico, ela começa evoluindo binariamente, ela diferencia partes dela em zeros e uns, e vai evoluindo, aí vai evoluindo, 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 cria consciências individuadas, cria realidades para participar. Tem toda a teoria, são 3 livros explicando o funcionamento disso, mas essa possibilidade existe. Agora, toda a consciência evolui, inclusive a da fonte. Tem quem pense e prefira, escolha preferir isso, que a fonte é perfeita, a fonte já está resolvida. Aí eu pergunto, se a fonte é perfeita, está resolvida, como é que ela criou a mim, tão imperfeito e tão mal resolvido, e criando este cabaré aqui? Então, assim, a consciência, ela é uma consciência que está em evolução, ela não criou isso aqui por maldade, muito pelo contrário, ela está dando um suporte para que as consciências individuadas tenham um ambiente organizado para ter experiências que levem de uma forma mais fácil ao crescimento, ok? Por quê? Porque todos somos parte dela, e todo o crescimento que a gente consegue também vai para ela. O meu crescimento não vai para você, o seu crescimento não vem para mim. Mas nós somos todos parte dela, e tudo que a gente cresce ou decresce vai para ela. Então ela tem um maior interesse, ela quer continuar crescendo. Não é um interesse maligno, vamos dizer, é um interesse positivo. Ela quer ver o nosso bem, quer ver o nosso crescimento, porque o nosso crescimento também é o crescimento dela. Somos todos um só. E os primeiros seres, Mário, vamos lá, vamos seguir esse raciocínio, porque isso eu recebi por insight, juntamente com toda a teoria de Tom Campbell, antes de eu acessá-lo. Então, vamos lá.
Os primeiros seres individuados, aqueles primeiros lá no primórdio, né? Onde a fonte ainda estava zerada e começou o seu processo binário, começou a se individuar para diferenciar a si mesma, certo? Os primeiros seres lá gerados, que são os, em teoria, em tese, mais antigos. Esses seres já não estão muito extremamente evoluídos? Não, Não poderiam ser os deuses que a gente conhece pode estar mais ou menos, mas não tem essa obrigação de representar nenhum papel de fulano ou de Beltrano, tá? Mas assim, eles, veja, o que acontece quando você cria consciências, vivendo num ambiente de consciências, elas não estão nem se enxergando necessariamente, elas estão se comunicando. Na forma mais básica, quando foram individuados, né, se comunicavam, existia como se fosse um grupo, um exemplo para entender, é como se fosse um grupo de WhatsApp. O WhatsApp, você olha dentro do grupo, não tem pessoas, não tem corpos, tem informações, então você põe informações lá. Imagine um grande grupo de WhatsApp onde ninguém conhece ninguém, entraram lá para trocar ideia e não sabem quem são, e um começa a falar, o outro fala, o outro responde, o outro fala. Então, assim, tudo que é falado ali, como ninguém se conhece, nunca se encontrou, talvez nunca se encontre, não tem grandes consequências. De repente pode vir alguma informação boa, de repente pode vir alguma informação ruim. E eu não tenho muito como julgar, porque é só informação. Então, informação para lá, informação para cá. Então, no começo, as consciências, quando foram criadas, elas começavam a se comunicar e trocar informação entre elas e com a fonte. E aí foram evoluindo alguma coisa, mas o processo era limitado e levou até certo ponto. Ok? Então não é que ficaram super consciências porque eram antigas. Chegaram onde chegaram. Ok? E aí, quando a consciência, a fonte, continuou buscando novas formas de otimizar aquilo. E aí criou realidades como a nossa, onde essas consciências podem vir plugando ao longo de décadas, né, em diferentes avatares, um atrás do outro, e buscando crescimento, oportunidades de crescimento. Então, tem com certeza, consciências que avançam mais, consciências que avançam menos, consciências que andam para trás, né? É possível, né, que em função de alguma experiência mal sucedida, acabe desandando alguma coisa, mas não existe essa figura de algum ser, algum Deus intermediário, porque é uma consciência que avançou muito. Né? Nesse ambiente não tem necessidade. Entendeu? Não quer dizer o seguinte, veja, cada um vai encontrar, por exemplo, você tem essa respeito por determinado ser, né, que você acredita que tem uma sabedoria e tudo mais. A fonte vai se comunicar com você. E você pode interpretar que a comunicação está sendo através de um ser X ou ser Y, que você acredita que existe, porque você tem essa crença, e você de repente já falou com ele várias vezes, ele te suportou, e não tem problema nenhum. É a fonte se comunicando com você através daquilo, e você está vendo daquele jeito. O importante é que aquela mensagem esteja sendo útil para você. Na verdade, quem é o que está... não é a identificação da fonte não é tão importante, porque no final é tudo um pedaço da fonte maior. Okay? O importante de tudo é sempre qual é a mensagem para você. Ela é útil? Ela te ajuda como? Né? O que você vai poder fazer com aquilo? Se a mensagem é positiva e te faz crescer, te faz ficar melhor, ótimo. E se não é, vai procurar outra fonte, porque aquela não está te ajudando. Quer dizer, mas assim, de qualquer forma, a principal questão é sempre a utilidade da mensagem. É muito mais importante neste ponto de vista, né, do que quem é que exatamente está transmitindo aquilo. Agora, como existem, veja, a gente estava comentando aquela história sobre, vamos dizer, consciência coletiva. Vamos dizer que tem um grande grupo de pessoas imaginando que existe fulano, beltrano e ciclano, e que está se comunicando, ou que vai ser assim. Por exemplo, talvez quando a pessoa morra numa primeira passagem, né, se ela tem uma crença muito forte sobre um tipo de coisa, pode ser que ela chegue esperando lá que vai encontrar aquilo e acabe, junto com todas as outras pessoas que estão pensando daquele jeito, criando aquele ambiente mental que elas mesmas estão criando e elas vão viver lá, né, vão perceber, nossa, exatamente como eu imaginava. Né? Só que aquilo é uma condição temporária. À medida que aquela consciência evolui, aquela imagem se dissolve. Porque não é uma imagem com consistência. O ambiente maior é de consciência.
É o ambiente da fonte. Não sei se ajudou, não sei se ajudou a esclarecer, não sei se uma vez só. Entendi o que você quis dizer. Então, ao meu ver, né, aí, seguindo a linha desse raciocínio, então existiria a gente e a fonte? Seria mais ou menos isso? Isso, é tudo consciência. Eu sou consciência, né? Você é consciência, cada um de nós é um pedaço dessa consciência fonte. E existe a fonte e nós estamos mergulhados lá no oceano de consciência da fonte, que é como uma grande rede de internet da fonte. Estamos nos conectando uns com os outros, tudo está conectado, tá? Tudo acaba podendo influenciar tudo, porque a informação flui nesse negócio. Alguns vão perceber mais, outros vão perceber menos, vão estar focados numa coisa ou noutra, mas estamos todos interligados. E assim, existem, na verdade, se você foi bem profundo, tá? Não é qualquer um que conversando assim rapidamente capta isso. Mas, na verdade, existe consciência, nós, um pedaço do todo, o todo e o total da consciência. E informação. Porque todo o resto que não é consciência é criado como informação. Seja o nosso ambiente local, seja o nosso ambiente de sonho, seja o ambiente de transição, seja outro universo paralelo, ok? Tudo isso é criado com informação, como a física quântica já mostrou. Zeros e uns, probabilidades e possibilidades, nuvens de possibilidades. Então, informação. Tudo é criado com informação. Então, no fundo, existe consciência e informação. Consciência existem dois tipos. A fonte e nós que somos um pedaço da fonte. Ah, sim. Você já assistiu aquele curta que tem no YouTube, o Ovo, The Egg? Ah, opa! Se você for procurar, ele está no meu YouTube. Eu tenho uma tradução lá feita já há muitos anos que está lá e eu recomendo para as pessoas assistir. É Então, muito seria bacana. isso. Veja, Então, com algumas pequenas diferencinhas, porque o The Egg é uma obra de ficção, o autor é muito bom, né? Eu não sei de onde ele tirou aquilo, mas assim, a ideia toda é muito boa. Tem um pelo lá que é o seguinte, o tempo, né? Ele fala que essa reencarnação pode ser para frente ou para trás no tempo. E o tempo é uma coisa fundamental. O tempo tem a ver com a consciência. Eu estou consciente de alguma coisa, se eu estou consciente de qualquer coisa, inclusive do vazio, o tempo está passando. Só que não existe um relógio. O tempo é aquele fundamental que, se eu percebo o que a consciência faz? Percebe. Eu percebo coisas o tempo todo. Tem 3 tipos de percepção que eu tenho. Uma é o que os sentidos, né, os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato. Então, o avatar, através do avatar, eu recebo os 5 sentidos. São as minhas sensações. Os meus sentimentos, né, e os meus pensamentos. Só tem 3 coisas. Não existe nada além das 3 coisas. Esse conjunto das 3 coisas, que elas se misturam para gerar situações, eu percebo como meus estados, ok? Mas quem está percebendo tudo isso é a consciência. Percebe o que pensa, portanto não é o que pensa. Percebe o que sente, portanto não é o que sente. E percebe os sentidos, portanto também não é os sentidos. Tudo que eu posso perceber não sou eu, é informação. Tá? Então, eu estou trabalhando com informação, criando tudo com informação. Eu sou o quê? A percepção de tudo isso. E sou eu que faço a seleção, que escolho. Eu sou essa percepção que percebe o ambiente e faz as escolhas dentro dele. Então, seguindo esse raciocínio, se a gente desperta a consciência, a gente sabe quem a gente cria a realidade que a gente quer viver nessa Matrix. Veja, a gente cria a realidade fora desse ambiente, né, dessa Matrix, desse universo. Né, se chamarmos o universo Matrix, a programação que gera o palco, né, nós estamos dentro de um palco, de infinitos palcos. Eu estou gerando, não são infinitos, mas é uma quantidade bastante grande de universos que são palcos para a consciência experimentar. Então, veja, em alguns níveis, quer dizer, se eu estou no nível de transição, no nível mental, ou no nível da própria fonte, tudo que eu pensar, como no nível de sonho, é criado. Okay? Então, definitivamente, dessa forma, é o que as pessoas mais diretamente imaginam com criação. Eu vou fazer aparecer um copo aqui, aparecer um copo. Entendeu? Então, no sonho, eu posso fazer isso, porque é uma unidade
É uma realidade mental. Eu gero com informação, e a informação toma forma, e eu vejo o que eu quis ver, o que eu criei. Ok? Agora, aqui é um ambiente mais regrado, então tem regras mais complexas, porque senão o aprendizado num ambiente regrado, ele funciona melhor do que num ambiente sem regra, porque qualquer coisa não tem causa nem consequência. Você pensou, apareceu, você não sabe se foi você que pensou, se foi o do lado que pensou. É uma confusão, por assim dizer. Quando você está mais adaptado, mais desenvolvido, fica mais tranquilo, mas no começo é mais difícil. Então, esse tipo de ambiente aqui, ele é ideal, né, para você... porque a criação ela é limitada. Limitada a 3 formas, né, todas elas envolvendo escolha. Porque consciência, lembre sempre, é percepção que faz escolhas. Ok? Então, eu escolho 3 coisas. Né? Uma delas é como é que eu vou interpretar o que eu estou recebendo de informação. Seja lá o que quer que essa informação esteja tentando construir, ela está mandando um sinal para mim. Mas eu vou interpretar internamente a mim. Então, se eu tenho crença, se eu tenho ego, se eu tenho medo, se eu tenho amor, se eu tenho carinho, né? Dependendo do que é que eu tenho lá dentro, aquilo afeta a minha interpretação. Então, qualquer coisa que você... Eu acabei de dar o exemplo do copo. Eu aprendi que isso aqui é um copo com quem? Né? Aprendi, sei lá, com a minha mãe, com o meu pai, e que aprendeu com a mãe e com o pai dele, com a mãe, com o avô e com a avó, com o bisavô e com a bisavó. Quer dizer, então tem um monte de coisas que a gente vai recebendo e que é aprendida. Né? Nada tem significado, às vezes, por si só. Então é tudo uma questão de convenções. E eu me perdi de novo, me desculpe. A gente estava falando sobre se esse universo simulado e se a consciência escolhe o que ela quer viver. Então, se a gente desperta, a gente sabe quem a gente consegue co-criar a realidade que a gente quer viver? Consegue. 3 formas. Então, a primeira é a interpretação. Então, é por isso que eu estava falando de tudo isso. Né? Então, a forma como eu estou escolhendo interpretar. Por exemplo, né, um exemplo bem drástico para as pessoas não pensarem que eu só estou falando para eles fazerem que não passou comigo. Né? A situação da morte da minha esposa, ela ia se encaminhando para um desastre gigantesco, mas eu acabei recebendo aquela perspectiva de que aquilo era aprendizado. E aí o que eu fiz? Me foquei no aprendizado. Levei tudo o melhor que eu podia, fiz o que eu pude, ajudei como eu pude, mas fiquei de olho para ver o que eu tinha para aprender. E no final aprendi um monte de coisa. Então, aquilo que ia ser apenas uma tortura e começou como uma tortura, se transformou num aprendizado gigantesco. Quem escolheu olhar desse jeito? Eu. Tive uma dica? Tive. Né? Do meu mentor, do meu eu maior, né? Seja lá quem for que mandou para mim, que no fundo foi a fonte, né? Eu aproveitei. Então eu escolhi olhar de outra forma. Então e eu descobri que em tudo existe aprendizado. Então hoje, tudo que eu passo, né? Nem sempre, às vezes eu estou distraído, fico bravo, irritado, mas assim, eu sempre tento puxar a fita de volta e falar, não, seja lá o que estiver acontecendo, é aprendizado. Então, o que é que tem de aprendizado aí? Então eu olho, sabe, caiu um chinelo na minha cabeça, qual é o aprendizado aí? Estou exagerando, claro, né? Mas assim, eu estou procurando ver como aprendizado, eu já tiro não é castigo, não é perseguição, não é porque Deus não gosta de mim, né? Não é porque eu fui um menino mau, não. Seja lá o que estiver acontecendo, eu estou envolvido. Eu tenho participado dessas escolhas há N encarnações. Eu ajudei a criar esse cenário aqui. E aí, recentemente, eu tomei escolhas anteriores. Eu casei com quem eu achei que devia, tive filho ou não tive filho, escolhi morar ou não sei aonde, escolhi a profissão. Então, eu estou vivendo aqui. Agora, se eu interpreto as coisas de uma forma responsável, que eu sei que a responsabilidade é minha, não é a culpa, é a responsabilidade. Eu vou procurar fazer o melhor, vou procurar fazer outras escolhas, mas eu estou interpretando da melhor forma possível, já começando com a história de que tudo é aprendizado. Então eu vou tirando aprendizado daqui e dali, vou crescendo, independente do que esteja acontecendo. Então é uma forma, ok? Mas eu estou olhando com uma lente positiva. E quando eu olho com uma lente positiva, o positivo cresce. Primeira forma de criar realidade. Segunda forma de criar realidade é a minha atitude. Como é que eu trato os outros à minha volta, nos ambientes em que eu me relaciono? Trato bem ou trato mal? Trato com carinho, né? Ou trato com pedras? Né?
vamos supor que todo ambiente que eu entro, eu atiro pedra. Eu já entro atirando pedra. Eu faço isso há meses, né, semanas, anos. E aí o que acontece quando eu entro nesse ambiente? As pessoas já estão com as pedras na mão, esperando. E eu já começo a levar a pedrada antes de poder atirar. Então, um exemplo radical fica mais fácil de enxergar. Nem sempre é desse jeito, né? E nem todo ambiente é a mesma coisa, mas a forma como eu trato o outro vai ser o reflexo que eu vou obter depois. Então, você quer fazer experiência? Não acredita em mim. Começa a mudar a forma como você trata os outros num determinado ambiente, depois você experimenta no segundo, no terceiro, no quarto. Se for dando certo, você vai expandindo. A forma como você trata os outros vai gerar um ambiente que você vai conviver diariamente. E se você já vem fazendo as coisas do mesmo jeito há muitos anos, vai te dar um desgaste, porque ninguém vai acreditar logo de cara. Mas vai tentando, ok? Porque a forma como você, as atitudes que você toma, gera realidade de volta para você. Né? E a terceira forma, que é aqui, né? É porque essas duas são simples, hein? Você não precisa dominar nenhuma, é só compreensão e experimentação. Agora, o próximo passo é de bruxo, né? É aquele de criar coisas. O que é que você faz? A sua intenção, que está em tudo, todas as escolhas que você faz, você está pondo intenção, que pode ser mais positiva ou menos positiva, ok? No final das contas, o que importa é a intenção, porque o que realmente acontece é um cenário. Então, para a consciência, o que vale é a intenção com que ela está aplicando as coisas. Mas a sua intenção tem força. Intenção é sinônimo de vontade. Então, quando você está fazendo a visualização de algo para acontecer para você num futuro mais próximo ou mais distante, você está aplicando a sua intenção, a sua força, da vontade do ser que você é, para aumentar as probabilidades de algo acontecer ou diminuir as probabilidades de que algo aconteça. Porque a realidade é como a física quântica descobriu. Ela é virtual, mas ela tem propriedades estatísticas. Então, a probabilidade de acontecer x, y, z lá para frente é maior ou menor, né? E você pode fazer lá, aumentar ou diminuir. Então, olha, eu quero, sei lá, eu quero conseguir comprar uma casa boa, sei lá. Então você vai visualizar a casa que você quer, ou sei lá o quê. Então você está tentando, com a sua força de ser, né, a sua intenção, aumentar a probabilidade de que aquilo ocorra. Ok? Ou, por exemplo, tem casos onde você quer diminuir. Olha, eu quero qualquer coisa menos isto. Então, sei lá, né, eu vou querer baixar a probabilidade. Ou eu, por exemplo, eu estou com a suspeita de desenvolver doença XYZ. Eu quero baixar a probabilidade de que aquela doença ocorra para mim. Ou aumentar a probabilidade de que eu fique são. Né? Depende do ângulo. Mas você está mexendo com as probabilidades do evento futuro. Então, são as três formas de criar realidade. Percepção, a forma como eu percebo, a forma como eu atuo, né? a minha... como é que eu perdi a palavra? Eu usei e perdi. E a terceira, que é o uso da intenção para manipular, né, ajudar a dar força ou tirar força das probabilidades futuras. Entendi perfeitamente, né? Eu sempre falo aqui para a galera do Quântica, né, que como bruxa, né, ensino que co-criar é intenção. E a nossa intenção é focada como? O que eu penso, o que eu sinto, né? Eu sinto, penso, crio, né? Então, eu creio que para a gente sentir algo e pensar em algo, a gente tem que crer, né? É por isso que as nossas crenças limitantes, elas são autorrealizáveis, porque a gente crê naquilo. A gente crê simplesmente que o mundo é escasso, a gente atrai o quê? Escassez, né? Agora, quando eu creio que o mundo é próspero, eu peguei ele porque ele pulou na minha perna, com a unha e tudo, né? Eu tive que pegar, porque ele estava querendo subir, ele cravou na minha perna. O Frajola. E quando eu penso, eu acredito, penso e sinto e acredito que o mundo é próspero, assim eu atraio, né? Eu crio essa realidade de prosperidade para minha vida. É assim, você tem razão, mas às vezes a palavra, às vezes uma palavra ou outra é o que eventualmente não ajuda. Por exemplo, se você tem bloqueios e acha que não pode, você não pode. Porque o que você acha vai. Se você acha que pode, pode. Se acha que não pode, não pode. Agora, às vezes a pessoa também tem outros problemas de autoestima, de merecimento. Então, assim, eu quero, eu gostaria, mas eu, no fundo eu acho que eu não mereço. Eu não posso nem estar verbalizando isso. Isso vai ficar no caminho.
Outra coisa é a ansiedade, que tem aquele negócio que o pessoal fala do largar, né? Aquilo reflete a questão da ansiedade. A ansiedade não te ajuda em nada, zero. Então, se você quer alguma coisa, queira, influencie e faça acontecer. Não fica ansioso e olhando toda hora para ver se já deu certo. Porque a ansiedade também vai ficar no caminho. Então, são coisas que ficam no caminho, né? Nem tudo trabalha a favor. Então, você tem que eliminar também essas coisas que trabalham contra. Agora, Verdade seria o efeito Zenão aplicado? Eu costumo usar o exemplo do leite, né? Você tem o leite para ferver. Alguém um dia já acompanhou o leite para ferver? É assim, enquanto você está olhando, assim, geralmente eu era pequeno, né? As crianças os pais davam essas tarefas mais simples. E aí o leite nunca fervia, levava uma eternidade. Mas na hora que você virava as costas, o desgramado fervia. Então, é assim, você quer alguma coisa, você põe a força naquilo, põe a sua intenção para que algo aconteça, e você deixa a coisa acontecer. Não tem que ficar de 5 em 5 minutos. E outra coisa, não precisa desejar coisas muito... Bom, assim, às vezes tem aquela questão, o pessoal chama de visualização, né? Então aquilo que você está falando, você está visualizando você naquela casa, daquele jeito que você gosta, está sentindo o cheiro, está vendo a limpeza, está vendo a felicidade lá. Então você está visualizando aquilo com uma intensidade, envolvendo sentimentos, sensações, e essa visualização está mais completa. Né? Agora, a ansiedade sempre vai trabalhar contra. Né? Então, assim, isso tem que ser feito, faça algumas vezes, quantas vezes achar que deva, mas não fique só... Né? Não é só porque só penso nisso, só penso nisso, só penso nisso, vai acontecer, não. De repente, não, porque isso aí é ansiedade. Ansiedade é ego. Ego não leva ninguém a lugar nenhum. Né? O que leva é um estado de equilíbrio interno, de ser. Né? Você solta aquilo para o universo e deixa. Né? Você não precisa ficar cobrando todo santo dia. Né? Mas assim, isso aí é o seguinte, é uma questão de experimentar. Cada um tem que experimentar. Você não perde nada por experimentar. Experimenta de um jeito, experimenta do outro. Veja com coisas menores, pratica. Né? Agora, lembre-se sempre, né? Essa aqui é uma realidade de aprendizado. Então, com tudo que eu estiver fazendo, eu vou acabar procurando aprender alguma coisa. Né? É uma realidade para a consciência. Essa realidade não é para o corpo. O corpo é um boneco. Ninguém tem a dúvida assim. Alguém já jogou videogame na vida aí? Alguém acha que você está jogando um videogame fazendo o que faz pelo boneco? Né? Nem você está fazendo pelo boneco e ele não faz nada por ele nem existe. Ele só está lá representando a figuração. Okay? Agora, todo mundo, né, pode ter a qualidade de vida, achar que deva para si e para os seus. Né? Agora, nunca perca assim, que o seu objetivo aqui não é ficar realizando coisas materiais. Você vai fazer o que você acha que deve para ter a condição que você precisa, mas não perca de mente o objetivo principal seu aqui, em qualquer lugar que você vá, que é evoluir a sua qualidade de consciência. Okay? Que é o amor, que é o cuidado pelo outro, o carinho. Né? Amor verdadeiro, não egoísta. Né? Só para dar uma noção. Então, Mário Jorge, o ego seria igual avatar, né? E quando a gente expande a consciência, a gente está deixando a consciência dominar ao invés do avatar? Ou seja, ao invés do ego, seria isso? É isso, de alguma forma, é isso mesmo, mas assim, precisa ficar clarinho, porque assim, comunicação é sempre um problema, né? Então, o ego, né, tem 2 significados. Ego quer dizer eu. Né? Então, eu não é mal. Eu é a minha percepção de existir. Se a fonte me individuou e me permitiu perceber que existo, isso não pode ser mal. Ok? Então, é só perceber que existo, perceber que eu sou um indivíduo e que eu, como indivíduo, posso interagir com outros indivíduos. Ok? Ego tem essa parte. Então, eu costumo falar que o ego, a parte do ego que a gente quer dissolver e ficar livre, e que pesa contra nós e contra todos, é o egoísmo, é o egoísta. Né? É a outra parte do ego. É a finalização da palavra. Então, aquele que só pensa em si, que só acha que isso aqui tudo foi feito para si mesmo, que se acha a última bolacha do pacote, que está identificado com a vida e a história do personagem, que está dentro da matrix da ilusão, está dentro da caverna, pensando que a sombra é a realidade, e juntando pedaços de sombra, achando que vai levar ele a algum lugar. Ok? Então, esse
é que só existe uma coisa, só existe a consciência. Não é que existe um ego separado, existe o eu, consciência. Só que eu entro aqui sem memória, desenvolvo quando sou infantil, aceito todas aquelas histórias que são contadas, aprendo sem experimentar, aceito tudo, né? E na hora de ficar adulto e poder crescer e me desenvolver, em vez de me desidentificar e ir atrás de quem realmente sou, infelizmente essa matéria não é ensinada na escola, né? A gente continua aprendendo besteira e não aprende o que precisa, né? E que é descobrir o que sou, o que estou fazendo aqui e como fazer isso. Então, quando eu cresço, esse despertar nosso, o maior despertar nosso é descobrir o que eu realmente sou. Que eu não sou o personagemzinho, o vasilhame, né? o veículo. Né? Eu não sou nada disso. Né? Eu sou a consciência que está pilotando aqui, dentro de um cenário, de uma novela, onde existem situações que são oportunidades de aprendizado. Eu tenho a oportunidade de manobrar algumas coisas, eventualmente, materialmente, né, para me ajudar, isso não é proibido, né, mas, assim, o meu objetivo é continuar crescendo como ser. Né, acho que respondi, não sei. Respondeu sim, respondeu, né? Para tirar a dúvida do pessoal todo. Então, assim, resumindo, né, a Matrix é um sistema simulado criado para que a consciência possa experimentar a si mesma, adquirir experiência e evoluir. Correto? É isso aí. É um sistema criado pela... A fonte é um sistema de consciência, porque ela separa diferentes partes dela para diferentes atividades, inclusive como seres individuais. Ela cria toda essa oportunidade para a evolução própria e como bloco individualmente, e nós estamos aqui buscando esse tipo de crescimento. E podemos perceber isso, hein? Não adianta acreditar em nada nesse caso. A melhor coisa é perceber. Existem processos para você, de desenvolvimento, de autoconhecimento, para você buscar essa experiência para você. Nada do que está sendo dito é para ser acreditado, né? É para ser buscado e experimentado. Certo. Então, a necessidade de expandir a consciência nesse tipo de experiência, que a Matrix seria para viver algo melhor, mais evoluído, mais positivo, correto? Sim, a matriz, como ela foi planejada pela fonte, né, e habitada, experimentada por nós, ela está aí para gerar oportunidades de crescimento da consciência, né, do individual que participa aqui e que soma para o coletivo também. Entendi, perfeito, perfeito. Foi uma live com bastante conhecimento, né? Adorei saber essas informações, né? Muitas dessas informações que você passou eu já sabia, né? Mas eu queria trazer para a galera, para o pessoal também saber, para as pessoas se informarem, para as pessoas adquirirem esse conhecimento que eu acho que é importantíssimo, né? Porque aí elas sabem exatamente no que elas estão vivendo, quem elas são, a necessidade de expandir a consciência, para que trabalhar no seu autoconhecimento, para que expandir a consciência, né? E como co-criar a realidade que ela quer viver, já que somos consciência que estamos escolhendo, né, o que nós queremos viver. Adorei, Mário Jorge, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado também da live. Eu gostei sim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a você e ao seu público pelo carinho com que me receberam aqui. E eu só queria comentar uma coisa que acabamos por falta de não entrar no assunto, comentar que o Tom Campbell é um físico, é matemático, é físico e é especialista em consciência. Então ele trabalhou durante 35 anos, ele teve a vida profissional como eu tive também, em paralelo ele trabalhou na questão da consciência, e descobriu o funcionamento, o objetivo dele era descobrir como é que era, o que era a consciência, como funcionava e qual o relacionamento dela conosco e com esse ambiente. E acabou descobrindo, né, depois de muito pesquisar a consciência, estudando com estados meditativos alterados, experiências fora do corpo, que ele fez centenas e milhares de vezes até descobrir como é que as coisas funcionavam, né? Ele não absorveu isso de ninguém, ele foi experimentando e, como físico, criou essa teoria da consciência, que está no livro My Big Talk. Tá? Então, é um livro comum, em linguagem comum, não é um livro para cientistas, é um livro para o povo, para as pessoas, para terem um entendimento maior
da regra do jogo, de como a realidade funciona, para poder ter uma vida de qualidade melhor. É o único objetivo disso aqui tudo. Tá bom? Para que cada um possa evoluir, crescer e ter uma qualidade de vida melhor. Porque quando você cresce como consciência, como você se expande, isso se reflete na sua qualidade de vida e das pessoas à sua volta. E quando a gente der massa suficiente, talvez se reflita para uma quantidade muito maior e a gente possa mudar a qualidade do cabaré que a gente habita. Então, uma oportunidade de cabaré, né? Que já chega dessa zona, né? Já está nessa zona já há um tempinho, já chega, vamos organizar isso aqui. Então, eu até me interessei por adquirir os livros, né? Porque eu realmente eu já havia pensado em adquirir os livros, mas nunca de fato adquiri. Porque tudo isso que o Tom Campbell ensina, que você traduziu e trouxe esse conhecimento para a gente, sei lá, quando eu despertei, me veio. Acho que eu fiz o download, pronto, já está aqui. Veja, você pega, mas é de uma forma muito rápida, né? Que nem eu. Eu estou falando essas coisas não é por decorar, é porque eu fui experimentando, avaliando, vendo uma coisa, vendo outra, compreendendo o raciocínio. E eu tenho facilidade para explicar porque eu compreendi as coisas, experimentei muitas delas também. E é diferente, né? De uma. Quando você faz tipo um download, o negócio cai na cabeça e a absorção acaba sendo diferenciada. Numa leitura mais tranquila e num estudo e numa experimentação, ela pode ser muito mais aprofundada. Realmente é interessante. Tá, com certeza, com certeza. Eu vou ver os livros e vou me aprofundar bastante, né, nesses temas, porque eu gosto bastante. Eu gosto de adquirir conhecimento. Né? Assim que eu gosto de adquirir conhecimento. Legal. Pode ir da consciência. Obrigada, Mário Jorge, pelo seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento com a gente, tá? Eu vou fazer o máximo possível para deixar essa live salva, tá? Ela vai ficar salva aqui no Instagram do Código, mais pessoas vão acessar, depois fica salva, muita gente vai assistir essa live aqui, vai adquirir os conhecimentos que você compartilhou com a gente, né? E quem sabe, né, a gente venha trazer outros temas futuramente aí para você falar sobre temas específicos, né? Pode ser mais específico, pode as pessoas deixarem perguntas ou sugestões de temas, porque ele fala sobre tudo, cara, sobre a criação da realidade, sobre todos esses efeitos paranormais, que na verdade não são paranormais, são propriedades naturais da consciência, né? Então, tem muito assunto interessante que você vai chamar de bruxaria, que estão lá disponíveis para a gente conversar também, tá bom? Fico à vontade aí. Muito obrigado por poder participar aqui. Muito obrigado pelo convite. De nada, meu bem. É porque nós bruxas, nós sabemos que existe algo além dessa realidade, existe algo além dessa matéria, e a gente acessa, a gente explora, a gente estuda, né? E a gente chama de bruxaria porque todo mundo chama de bruxaria, mas na verdade a gente, como bruxa mesmo, chama de outra coisa. Mas, como eu já disse, né, se a gente olhar para a história toda a ciência, antes desconhecida pela humanidade, era chamada de feitiçaria e bruxaria, né? Até ser entendida como ciência, quando a humanidade evoluiu mais. O Arthur C. Clarke, que é daquele 2001, Uma Odisseia no Espaço, é o autor da história, ele costuma dizer que qualquer versão mais avançada, futura, uma ciência tão desenvolvida, ela, para quem está longe dela e entra em contato, pareceria mágica, né? Porque é isso mesmo. Né? A gente hoje está aqui falando por um celular, que se você fosse mostrar isso para alguém na Idade da Pedra, eles iam provavelmente queimar você. Exatamente, exatamente. Né? Só que a palavra bruxa quer dizer sábia, né? E também, né? Você no passado também foi, né? Bruxa. E tá aí continuando sendo, né? Trazendo, expandindo a consciência das pessoas, acordando as pessoas do sonho, do sono, né? Transmutando tudo isso, trazendo novas ideias, abrindo, expandindo a consciência das pessoas com o seu trabalho, que é maravilhoso, tá bom? Continue assim. Você já fez bastante, mas vai fazer mais ainda, que eu tenho certeza. Legal, muito obrigado. Tudo de bom para você. De nada, meu querido. Até a próxima. Boa noite para você.